É isso aí, rapaziada. Mais uma vez aqui no Punchcast, no seu, no meu, no nosso YouTube. Hoje, para completar a segunda parte de melhor e pior música de cada disco do David Bowie, começando pelo sexto disco. Tô certo? É isso? Sexto disco. Vamos até o 10º disco. Vamos começar hoje pelo Aladdin Sane. E vamos até o fantástico, espetacular Station to Station. Hoje comigo, meu sócio, meu irmão, camarada Pedro Rodrigues. Boa noite, Pedro. E aí, Nando, tudo bem? Quanto Tudo tempo? bom? Pois é. E o nosso sempre bem-vindo convidado, Guilherme Salomão. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem, tava com saudade já de gravar já. Pois é, saudade de você. Vamos falar também, no final do programa, vamos falar também um pouco do seu site, do seu blog. Guilherme, que tem um site, um blog de cinema muito legal. E ele vai contar um pouquinho depois desse trabalho que ele faz de cinema. Vamos lá, Pedro Amorim, roda a vinheta que a gente volta em menos de 5 segundos. E é isso aí, rapaziada. Hoje, mais uma vez, aqui no Lado A, Lado B, vamos falar de 5 discos do David Bowie. E vamos, como sempre, aqui a nossa Jequiti dos Infernos, sempre presente. Vamos sortear. E aqui não tem bafo, não tem mentira, é tudo sério. Vamos ao primeiro disco. Aliás, que sequência maravilhosa desses 5 discos, hein? Ouso a dizer, na minha opinião, esses 5 discos é a melhor sequência de 5 discos do David Bowie. Não sei se vocês concordam comigo. São os mais diferentes, né? É. São bem diferentes Não entre sei. si, né? São bem diferentes entre si, né? Mas é legal, é bem forte, né? É um adágio, digamos assim. Eu acho essa sequência absurda. Porque não tem um disco para mim, mais ou menos. Até o de covers eu acho legal. E vamos começar com um que eu acho sensacional e aquela capa espetacular, que é o Diamond Dogs. Por favor, Amorim, coloque na tela aí que eu não peguei os discos. Vou botar aí na tela a foto do Diamond. Que capa espetacular, hein? É a saída, é o final da fase glam rock dele, né? E já é o... Oi? Quer que passe a ficha técnica do cara? Pode passar, porque já é sem a banda, né? Spider from Mars, né? Foi lançado em 24 de maio de 74. É o 8º disco de estúdio. A gente teve como single, primeiro single lançado em 15 de fevereiro, para dar só um teaserzinho, né, do que vinha por aí. Claro. Rebel Rebel, depois Diamond Dogs e fechando com 1984. Nossa Senhora. E o disco o disco que é tipo uma adaptação, né, do 1974, né? Isso, Chegou em primeiro lugar na parada britânica, 5º lugar na parada da Billboard. É realmente um descasso, né, cara? Eu adoro esse disco. Agora, não é um disco muito bem falado do David Bowie, né? Eu acho um disco subestimado esse disco. Eu acho esse disco bom do começo ao fim, cara. Ele tem uma sombra muito grande, né? Porque o cara... quando ele lança o Ziggy Stardust, o Ziggy Stardust é uma sombra muito grande para tudo que ele faz depois, né? Sim. Se você for pegar realmente esse... Se fosse qualquer outra pessoa lançando isso aqui, seria o disco da vida, né? O álbum da vida, né? Mas como ele tem todo... O cara, ele fez um disco que mudou a forma de se comunicar, de fazer música, que trouxe muito teatro, trouxe tudo isso. E, cara, tem um peso, né, cara? Os trabalhos seguintes acabam sofrendo, né?
Talvez até por isso ele quis matar o personagem, né, do Ziggy Stardust para fugir um pouco desse peso que seria para o resto da sua carreira. Não sei. Quando as velhinhas lá da Inglaterra já não achavam muito chocante aquele cara, realmente ele deve ter falado, acho que está na hora de mudar, né, cara? Está na hora de fazer outra coisa. Agora eu vou começar. Como é que é? Ele falava que ele comia, como é que é? Um pimentão, leite e cocaína para virar o. Agora sim, o pessoal vai voltar a ficar chocado comigo. Pois é. Mas vamos lá, então. Favorita e menos favorita. Vamos começar com o nosso convidado, Guilherme Salomão. Pode dar as honras. Cara, então, é um disco que eu gosto, sim, também acho muito bom. Por tudo isso que vocês falaram, enfim, mas eu acho que indo direto, assim, eu acho que a minha favorita seria Rebel Rebel, mas eu acho que Rebel Rebel é uma música que já tá muito, tipo, manjada, digamos assim, sabe? Sim. Já é, mas eu adoro, não tô falando que ela é ruim, assim. E tem aquela versão dele ao vivo dessa música em Glastonbury, que eu acho maravilhosa, que é aquele batera Fantástico. da época, acho que é Que Sterling abre o Campbell. disco, né? Não sei se. É? Não, acho que ele abre com Wild is the Wind, eu acho, na verdade. E Rebel Rebel deve ser lá pelo meio do show, mas, Ah, cara, que tá. batera foda. Tipo, pô, o cara pega pesado mesmo, adoro ele. Mas enfim, uma música que eu gosto muito, mas como a minha favorita, eu vou ficar com a Rock and Roll With Me. Essa Aham. balada que eu acho magnífica. Linda. E eu nunca tinha. É uma história até engraçada, porque não sei se vocês viram o Moon Age Daydream, né? Que foi o documentário Maravilhoso. do David Bowie Maravilhoso. que teve Sim, agora. Pô, sim. maravilhoso. Maravilhoso. Foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, inclusive. É, E a cena que toca essa música é uma versão ao vivo, que agora eu não vou lembrar de cabeça de onde que eles tiraram, porque, pô, o cara teve acesso a vida inteira do É. David Bowie pra fazer o filme, então, tipo, pô, ele tirou coisa de, sei lá, devia estar até perdido. Mas lindíssima cena que vai mostrando, fazendo aquelas montagens doidas que o filme tem, eu não lembro exatamente agora qual é a montagem, mas acho que era ele refletindo só, acho que sobre a vida dele, sobre a infância e tal, e tocando essa música no fundo, e uma coisa linda. Então Sim, essa sim. música eu passei a gostar muito mais dela por conta do documentário. E a que eu menos gosto, deixa eu pegar minha colinha aqui, eu vou colocar aqui, fecha o disco, que é a Chant of the Ever Circling Skeletal Family. Aham. Essa é a que eu menos gosto. Porque eu acho que Você... todo o lado B dele do disco é muito absurdo. E essa daí eu acho Sim, que ela ficou um pouco abaixo em comparação com as outras, assim. sim. Você falou do ao vivo, é o ao vivo da época que você está falando. Não, o Glastonbury de 2000 que ele fez. Ah, tá. Porque, se não me engano, é a Rebel Rebel mesmo, é um que na capa ele tá com uma guitarra? Na capa ele tá com a guitarra. Não, esse eu acho que é do Não, esse é Reality o. Tour. Esse é o Reality Reality Tour. Tour, exato. Verdade, é verdade. É nesse aí que Rebel Rebel abre o disco. É. Confundi com esse. Nossa, Esse é esse show também é muito bom. Muito bom. Esse disco é muito bom. É. Reality é muito bom. Eu acho que é o último Muito bom. grande álbum. O último grande álbum do Bowie é o Reality. Muito bom esse disco. Muito bom. Então, Rodrigues, você, favorito e menos? Cara, eu vou de Diamond Dogs, eu adoro essa música. Adoro essa música. E eu vou seguir com o Guilherme, cara. Chant of the Ever Circling Skeletal Family realmente é o lado Bzão, né? A última para fechar lado B mesmo, né, cara? Assim, ó, acabou, podem ir para casa que já está resolvido aqui, né? Já tá tudo resolvido. A minha menos favorita também, fecho com vocês. Unanimidade, hein? E a minha favorita é a 1984, One Night in Musicão Nossa, também, é né, muito cara? boa. Porra, tem aquelas Lindona cordas mesmo. que eu acho aquilo ali um absurdo, cara. Aquilo ali é muito legal. Aquelas cordas que tem no meio ali, tem uma mudança de. Pô, é sensacional aquilo ali, cara. É muito boa. Essa música aí, eu acho. 1984 é senhor single, cara. Senhor single. Mas é um descasso. Eu só não gosto mesmo dessa música que todo mundo votou. Uhum. Aquela música ali para fechar mesmo, para É. fechar a tampa, né? Porque é um descasso, cara, esse disco. Nossa Senhora, é muito bom. Bom, vamos lá. Roda, roda.
Opa! O álbum de covers. Pinups. Pinups saiu em Esse 19 aí, de outubro de 73, cara. É o 7º álbum de estúdio. É o que foi um disco que foi mais para agradar a gravadora, né? Que precisava soltar Aham, alguma coisa, ele estava no auge e sim. acabou soltando. De novo, número 1 na parada britânica, né? Chegou no primeiro lugar e 23º Estados Unidos. nos Estados Unidos. Eu gosto, e cara, desse disco. é verdade que eu tava lendo, tipo, é verdade que ele fez esse disco, eu tô perguntando no caso, é verdade que ele fez esse disco porque, tipo, ele queria levar músicas britânicas que não eram muito conhecidas nos Estados Unidos, para os Estados Unidos? Tinha uma história dessa, não tinha? Eu sei que são influências dele de músicas, são todas as músicas da década de 60, né? Sim, Esse sim. disco. Tem The Who, Pink Floyd. Eu tava até É. ouvindo hoje de novo porque esse é um disco que eu ouvi, tipo, uma única vez, assim. E, tipo, nunca me chamou atenção porque, sei lá, justamente por serem covers, assim, mas ouvindo hoje de Cara, novo, tipo, tem umas versões legais, tem outras que É, nem tanto, assim. nem tanto, é. E aqui. tem pô, já que você curte AC/DC, tem uma música do Easy Beats aí, né? Do George Young e do Uhum. Harry Vanda, né? Esse disco, que é a Friday on My Mind. O Guilherme realmente trouxe o fato aqui, né, cara? O álbum foi um álbum de cover de músicas de bandas britânicas da década de 60 que foram influentes para o Bowie, incluindo Pretty Sim, Things, Uhum. The Who, Yardbirds e Pink Floyd. verdade. Então, a Kings também tem versão. Kings. Tem, Tem Kings. que é uma das minhas bandas favoritas, mas vamos lá. Vamos lá, Guilhermão. Então, a que eu mais gosto é a versão dele de See Emily Play. Acho bem, bem legal, muito boa versão. E a que eu menos gosto é a versão dele de I Can't Explain do The Who, que eu acho, eu acho bem, tipo. Assim, ele transforma uma música que era muito. Tinha um ritmo muito legal, muito animado, numa música extremamente arrastada e, tipo, e chata de se ouvir, assim. Parece que a guitarra tá num delay assim. Tan, taran, tan, tan. É, Pô, sei lá, perde a graça do tan, taran, daquela explosão do Pete Townshend assim, no original. Então, a que eu ele menos botou gosto para é I trás Can't a música, Explain. né? Sim, Ele deu uma. exato. Tipo assim, pode ser até polêmica a minha opinião, mas, pô, eu não curti tanto, assim. Mas a Aham. Se Emily Play, a versão dele é muito bonita. Tipo, a voz dele combina muito, assim, com a letra da música, com a música, com a melodia. É muito bonita a versão. Vocês já viram um ao vivo do Dave Gilmour, do Bowie cantando Arnold Lane? Ah, sim, foi sensacional, cara. Pô, eu nunca vi. Eu já vi, Sensacional. eu Procurem. já vi aquele dele cantando Comfortably Numb, né? Isso é Isso, muito lindo. Nossa, isso é muito. Foi na mesma ocasião? Não sei, Não, Não, cara, né? mas tem uma é outro show, é outro show. Outro tem show? uma Ah. dele cantando Arnold Lane, que, nossa senhora, cara. Que versão. Pô, eu E lembro que eu Arnold mostrei Lane é pro meu muito legal, pai. cara. Eu gosto Muito. muito. Eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, pai, olha só esse vídeo aqui. Aí era o David Bowie cantando Comfortably Numb com o David Gilmour e tal. Aí ele só mandou foi pro WhatsApp isso. Aí ele só mandou uma mensagem em maiúsculo. Caralho, eu não sabia que isso tinha que isso tinha acontecido. E é engraçado que a voz dele combina com a música, né? Sim. Impressionante, cara. O cara tinha muita classe, né, meu? Ele era do cacete, né, cara? É. Ele era muito bom. Quem é? Rodrigues? Cara, como eu falei, eu gosto muito de Kinks, né? Então eu vou de Where Have All the Good Times Gone. Eu gosto dessa versão. E, cara, eu acho que eu vou de Don't Bring Me Down como a menos favorita, que Aham. não é de todas as é uma boa versão, mas não é a minha favorita. E essa do Kings, o Van Halen também fez uma versão Ah, maravilhosa, no Diver Down. Muito boa. você, Ana? Sou eu. Bom, a minha favorita, vou com o Guilherme, se Emily Play também, acho do cacete. Mas confesso, Guilherme, que eu fiquei na dúvida entre essa e a do The Who, viu? Tu gosta do The apesar de... Who? Gosto. Apesar de ser para trás, arrastado, eu gosto bastante.
E a menos favorita, eu peguei uma colinha aqui, é I Wish You Would, do Yardbirds. Vamos lá. Pô, a gente podia ter posto 6 discos, né? 5 é pouco, mas tudo bem. David Bowie vai esse ter que ter disco, umas 4 partes. esse disco aqui é Aí, sensacional. Young Americans. Mas esse disco é. É muita classe esse disco aqui. Esse disco aqui é muito classudo. Quem faz backing vocals nesse disco é o Luther Vandross. Isso. Lançado em 7 de março de 75, é o nono disco de estúdio dele. Que aqui, de acordo com a Rolling Stone, né, na crítica da época, é o álbum que marca efetivamente a saída dele do glam rock, né? É o fim, e aí ele começa a mostrar o interesse dele exatamente em soul, em R&B, em ritmos tipicamente americanos, né? Ele estava nos Estados Unidos e estava, se não me engano, em Los Angeles na época também, né? No epicentro da confusão, né, cara? Chegou em segundo lugar, Abraça Morim na parada britânica e nono lugar na parada americana. Na britânica foi o quê? Segundo? Foi segundo. Engraçado. Eu achei que esse disco tivesse feito mais sucesso nos Estados Unidos que na Inglaterra. Interessante. Contar uma história rápida desse disco aí. O Amorim não gosta muito que eu fale do Deep Purple, porque ele fala que eu sou puxa-saco do Deep Purple. Mas, pô, é minha banda favorita. Mas foi a época que o David Bowie estava muito junto com o Glenn Hughes, nessa época aí, que era o baixista do Deep Purple. E o David Bowie chamou o Glenn Hughes para gravar esse disco com ele. Fazer os vocais do disco. E tem John Lennon também nesse disco. Tem John Lennon. E quem proibiu o Glenn Hughes de fazer isso foi o Rich Blackmore. Porque, Pô, que legal. O Blackmore alegou que não ia pegar bem com os fãs, porque era o Deep Purple, uma banda pesada. Os caras estavam no auge nessa época nos Estados Unidos e o Blackmore alegou que não ia pegar bem ele gravar com David Bowie. Vamos lá, Guilherme. Salomão. Pô, esse é difícil, hein? Esse disco eu gosto de todas as músicas desse disco. Mas, como eu falei, né, tem John Lennon nesse disco, então vou com a Fame, que é uma música... Assim, tem uma coisa, né, que dizem que o John Lennon ele grava backing vocal nessa música, né? E eu já ouvi 1 zilhão de vezes e, tipo, eu juro que eu não consigo, tipo, identificar exatamente qual é o que ele grava exatamente, se é que ele gravou, assim, o vocal mesmo. Porque eu não consigo identificar, tipo, a voz do John Lennon ali. Mas é uma música muito foda, tipo... eu acho que, por exemplo, eu tava falando daquele show em Glastonbury, a versão... Porque pra mim, o Sterling Campbell, tipo, o batera lá, ele... Tipo assim, ele pega as músicas do David Bowie e transforma quase que em hard rock, elas, assim. De tão foda que o cara é. Então, tipo assim, a Fame também com ele fica absurda. Só tem um detalhe, tipo, ela perde aquela introduçãozinha lá, tum, tum, aquela bateriazinha no início, que é muito foda. Aquela guitarrinha. Mas, enfim, uma música muito, muito incrível, assim. Para mim é uma das músicas do David Bowie que melhor fica em tocadas ao vivo. Ela ganha muito ao vivo, essa música. Sim. Não, e tem toda a questão dele estar falando, né, sobre muito do que ele pensava sobre fama e tudo mais na época, enfim, que ele estava no auge, enfim. E a que eu menos gosto, cara, é muito difícil, porque eu gosto muito desse álbum, assim, como todo. Tem muito, aquela Somebody Up There Likes Me, tipo, música lindona, Can You Hear Me? A Young Americans, obviamente. Acho que eu vou com a Across the Universe, porque, tipo, é uma versão legal até, tipo, da música, mas sei lá, acho que é a mais descartável, assim, tendo em vista que é um disco muito bom, assim. Fame, para quem não lembra do videoclipe, tem aquele... Não a versão que veio depois nos anos 90, né? Mas a versão original desse videoclipe, o David Bowie tá com aquele microfone todo prateado, né? Que parece que ele tá no Fantástico, né? Só falta a Glória Maria, né? Mas enfim. Só falta a Glória Maria. E você? Cara, Pedro? Young Americans.
Young Americans é a minha música favorita. Inclusive, voltando aqui, eu esqueci de falar na hora da ficha. Foi o primeiro single lançado e o segundo foi Fame, né? Então, Young Americans, para mim, é a música favorita desse álbum. E eu vou com o Guilherme, cara. Eu acho que Across the Universe é desnecessário, entendeu? Já temos, obrigado, já tem, não preciso de dois, entendeu? Não, é verdade, é verdade. Eu também, eu fecho com Across the Universe, embora essa música no Let It Be, eu acho uma das melhores. Boa demais, né? Inacreditável. Coisa linda. E eu vou com a faixa título também. Eu fiquei numa dúvida entre essa e uma que eu gosto muito, que é uma balada, acho que é a terceira, Win. Também bonito. Acho demais essa música. Acho demais essa música. Segunda música, Win. Segunda. E Fascination é a música que tem o Luther Vandross como backing vocal, tá? Fascination, né? Que é outra música linda. Esse disco também é caso sério. Esse disco é muito bom, cara. É muito bom. Vamos lá. Faltam 2. Segundo a crítica, está faltando aqui os 2 melhores dessa sequência aí. Aladdin Sane. Esse aqui tá aqui, tem comigo aqui. E que capa linda, né? Essa maravilhosa. É a melhor capa dele, né? Tipo, icônica, né? Não é só uma capa de um disco, né? É uma das imagens mais icônicas e históricas da história da humanidade, Sim, da sem cultura, dúvida. da música, enfim. Vamos lá. Aladdin Sane saiu em 20 de abril de 73, é o 6º álbum de estúdio. Foi o álbum que veio seguinte a Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. E tivemos 4 singles, né, cara? Gin Genie, Driving Sunday, Time e Let's Spend the Night Together. E com a banda ainda, Spiders, né? Com a banda ainda. Chegou em primeiro na parada britânica, primeiraço, e 17º na parada americana. Cara, é engraçado, né? Tem umas coisas que a gente não esquece, né? Eu tô com 59 anos. Eu lembro, eu moleque, assim, às vezes passava assim, em frente a uma loja de disco, tava sempre esse disco na vitrine, assim, e eu ficava assim, o que é isso? Né? Eu ficava sem entender, não sabia o que era, cara. Pô, você é um homem, uma mulher, o que é isso? Na minha cabeça juvenil, eu ficava assim, porra. Então significa que estava funcionando a capa, né? Sim, com certeza. Eu ficava embasbacado. Mas enfim, papo de velho. É um álbum que é engraçado, né? Porque é o Ziggy que grava, né? Se a gente tivesse que imaginar que o Ziggy Stardust existisse e ele gravasse um álbum, iam ser essas músicas, né? Sim. Ele até fala, né, que é o Ziggy Comes to America, não é? Exatamente isso. E tem o resultado do que ele viu nos Estados Unidos na turnê e tal. Sensacional. De novo, né? Como o Fernando comentou, Nick Ronson, Trevor Bolder, Woodsman na batera. É uma senhora banda, né, cara? Pô, cara, o Trevor Bolder é um dos meus baixistas favoritos. E ele foi melhorando cada vez mais ainda quando saiu dos Spice. Depois entrou no Uriah Heep. Pô, ele fez um trabalho inacreditável no Uriah Heep, assim, linha de baixo, sensacional. Eu vi esse cara 2 vezes ao vivo, de babá, realmente. Que baixista maravilhoso. Que música. Infelizmente já falecido também. E de novo, né, cara, uma das grandes imagens da cultura pop, né, cara? Sem dúvida. As grandes imagens da cultura pop. Isso aí é um dos discos que podia mandar aquelas sondas da NASA, mandar lá para Marte, para... Porra. Mas vamos lá, Guilherme Salomão. Favorito e menos. Pô, é muito difícil. Eu tava até relembrando todas aqui, tipo... Eu tô entre 2.
Eu tô entre a Aladdin Sane, que, tipo, pô, que música fantástica, aquele solo de piano, assim. Pô, Dizem que o significa, Aladdin Sane significa Aladdin Insane, né? Tipo, um cara maluco, um cara louco. aham, E isso, aí isso. dizem que o solo de piano é todo, tipo, confuso, assim. Então seria meio que um cara doido, né? A mente de uma pessoa perturbada. Não sei se é verdade, enfim, mas... É uma O música linda, mas tecladista, eu eu não sei amo se o também Rodrigues está aí a... com a ficha técnica. Mike Garson, se não me engano, o tecladista, o pianista. Ponto para os homens. Pablo Colé, o pianista. Acertou. É esse, Mike É Garson, ele né? mesmo. É ele É. mesmo. Ele ficou com o Bowie, tipo, até muito depois, assim, não é? Eu não Não lembro se sei. ele Tipo, toca no até... próximo dia. Ah, eu acho que ele tocou bastante tempo até. Não. Mas nesse disco aí eu lembro desse nome aí. E eu tô entre a Aladdin Insane e a Cracked Actor. Que a Cracked Actor é uma música que, tipo assim, sei lá, eu tô me sentindo na merda, assim, eu coloco essa música, dá vontade de sair dançando, assim, pela casa e, e cantando aquele refrão, e sabe, foda-se, Boa, eu né, cara? sou. É muito boa essa música. Mas eu vou com a Aladdin Insane. A Aladdin Insane é melancólica, é triste, enfim, é tudo ao mesmo tempo bonita, é tudo. E a que eu menos gosto, de novo, eu vou pela lógica da mais descartável. Eu acho que é a Let's Spend the Night. É cover do Rolling Stones, né? Me corrijam se eu esteja Isso. errado. É um Sim. cover do Rolling Stones, né? Então, por ser a mais descartável mesmo, porque não tem como dizer que a pior é Gin Gin, é Watch That Man, Driving Saturday, Panic in Detroit, não tem como. Não tem como botar alguma dessas, então vai ser a Let's Spend the Night Together mesmo. Apesar de ser uma versão que eu gosto. Diferente da Ah, sabe? Can I Explain, essa versão é muito Aham. legal. A versão dele é muito boa. Eu Só, acho que ele coloca mais energia pra ela. O que eu acho que é bem interessante. só reforçando que o Nando falou, o Garson ele fica com o Bowie do Aladdin Sane até o Young Americans e depois volta com ele na década de 90, cara. Ah, Exato. Mas legal. é o que eu lembro do nome dele nos anos 90 do Boi falando, né? Ah, o maluco faz um solo no show, ele falava, Mark Garson no piano. Ah, então é por isso que esse nome está na minha cabeça, então, então foi isso mesmo. Não foi nem por causa do disco, não, foi por causa da década de 90 até se Ah, bobear. e assim, ele fez até o Earthling, né? Que é o disco eletrônico do Bowie, né? Eletrônica. Aham. Uhum. Que eu acho muito legal também. Eu tenho esse disco aqui também, eu Eu gosto muito. também tenho esse. Porra. Pô, vocês vão me quebrar, né, cara? Vou ter que escolher, né? Pô, Não, eu também vou escolher. a melhor é ela de Insane. Melhor é essa música. Cara, e a menos ruim pra mim é Lady Grinding Soul. Ah, eu gosto. Eu Menos, gosto. é menos ruim. É, Mas ela tem mesmo aquela cara de última música só pra Uhum. fechar o tempo, assim. é. Eu vou de Aladdin Sane também. Essa música é muito boa, cara. Essa música. E eu ia até com Let's Spend the Night Together, só que os fãs dos Stones vão me matar, mas eu gosto mais dessa versão do que a versão original. Pronto, falei. Eu gosto mais dessa versão do que da versão dos Stones. Eu É, gosto mais dessa. A minha menos é The Prettiest Star. Pô, essa é bem ah, boa. Eu essa é gosto. boa, cara. Essa é Mas eu boa. gosto também, não, eu adoro. Eu gosto desse disco todo. Eu acho Uhum. esse disco eu acho todo bom, todo bom. É Acho engraçado, fantástico. né? Assim, a gente tá indo pro fechamento dessa parte. É engraçado como o Bowie ele resistiu durante muito tempo, né? Você fazer um disco de tipo coletânea das melhores, né, dele, porque todas as músicas dele acabam os álbuns dele contam uma história, né? É, Então você só ter o single fica difícil, né, destacar. fica difícil, principalmente dessa era. Depois quando entra More Than Love e tal, vira Sim, festa, né? Que é quando ele é. resolve efetivamente quero ganhar dinheiro, tenho boleto para pagar, né? Bom, vamos lá, né? O que sobrou. Ai, ai, esse aqui, para mim, é o disco mais difícil de escolher, viu? Porque É seis, impossível, porque seis ele tem músicas poucas só, né? músicas e são 6 músicas 6 músicas, Station to maravilhosas. Station. Lançado em Aqui também. 23 de janeiro de É, 76, foi o 10º disco do Bowie, né, cara? E é aqui que começam as influências alemãs, né, cara?
Ele foge Sim, um pouco do aí ele R&B. estava no auge da cocaína, né? O Thin aqui White Duke. É. é Thin White Duke, isso aí. Foi Pô, aí quinto ele lugar na tava parada britânica e terceiro na parada americana. terceiro na americana? Terceiro, é. Tivemos 3 singles para esse álbum, né? Golden Years, que é o grande single, né, cara, desse álbum. Porra. PVC 15 e Stay, cara. Nossa, Stay é muito boa, meu Deus. Porra. Ai, Esse disco, esse é... 6 musiquinhas só, cara. 6 musiquinhas. E a que fecha o disco, Wild is the Wind. é uma versão, né? Essa música já tinha sido. Sim. Essa música já foi gravada pelo Johnny Mathis até, pela Nina Simone. Já tinha sido gravado já. Mas a versão do Bowie para essa música. A versão aí, não, a versão dele é uma coisa tipo, de dar parece vontade de chorar parece até. que ele que fez a música. Não, mas quando eu descobri que era um cover, eu falei, cara, não é possível. Não é possível, não é possível. Essa música é dele, tipo, porque Parece uma ele música diz que dele. Sim, exato. Porque eu acho que quando ele descreve a personalidade do Thin White Duke, que ele fala que é esse cara solitário, misterioso e tal, mas romântico. Pô, você escuta Wild is the Wind e você fala, pô, ele escreveu essa música, tipo, pensando em ser, Sim, tipo, é verdade. né, o personagem é essa música. Enfim, aí você vê que é um cover, você fala, não, como assim? Impressionante. É aquela música que a pessoa grava e o autor fica orgulhoso pela. Sim. Porra. Mas vamos lá. Eu começo, então? A Manda convidado ver. sempre Convidado pô. sempre tá na fria. Ai, pô. Stay é muito boa, Golden Years é muito boa, A Wild is the Wind também, mas eu acho que eu vou com a Station to Station. Acho que não tem, tipo assim, pensando como música, assim, como um todo, é a mais bem elaborada. É quase uma opereta, né? Pode chamar de opereta, né? Tipo, Não, vários pedaços e tal. aquela abertura instrumental, né? Que fica. Sim, Pô, sim, sim. Não, e depois a parte animada com ele cantando lá, It's é. too late. Pô, muito bom. Station to Station mesmo, minha favorita. Apesar de eu amar a Stay, a Golden Years e a Wild is the Wind. E a que eu menos gosto vai ter que ser a. Tô na dúvida agora. TVC. Não, acho que eu vou na Word on a Wing. Acho que é a que menos me marcou. A TVC 15 ele tocou no Live Aid, não tocou? Acho que ele eu não me toca no lembro. Live Aid essa música, eu acho. Eu acho que ainda é uma música assim que me marcou um pouco mais do que a Word on a Wing. Mas enfim, é isso. É um álbum maravilhoso, tipo, gosto de todas as músicas. Pra mim, acho que talvez seja o segundo melhor disco dele. Ou o terceiro melhor, sei lá. Acho que só perde pro próprio Zig e pro Aladdin Sane, assim, se for olhar o todo, assim. Mas em muitas listas aí que a gente bota na internet, The Worst to Best, do David Bowie, em várias listas esse disco está em primeiro, sabia? Uhum. Não, sim, sim, com certeza. Que é realmente, enfim. É. E você, Eu, Rodrigues? minha favorita é Golden Years, justamente por você ter uma opereta no começo do Station Station, você tem essa mudança de chave aí para Golden Years, eu gosto bastante. Cara, e a minha menos favorita, para mim, é a TVC 15. É boa a música, mas é a menos favorita. A minha menos vou contigo e a minha favorita eu vou com o Guilherme. Station to Station, pô, não dá. Essa música é algo assim, porra, espetacular. Espetacular. E é engraçado que é uma música assim, pelo menos para mim, é uma música difícil da primeira vez a pessoa ouvir e gostar de cara. É uma música. Acabei de conferir aqui, ó. Ele tocou a TVC 15 no Live Aid. Tocou? 85, tocou. Tá. Não lembrava disso, não. Mas eu acho que é um disco difícil de gostar assim de cara, assim. Não é um disco muito fácil, né? As músicas são grandes, né? Tu vê, são 6 músicas só. Eu gostei de cara. Não. É visivelmente um álbum de transição, né? Sim. Ele tá mudando alguma coisa ali, né, cara? Depois desse vem o Low, né? Já do. Depois é o Low. É o Low?
Depois Low Heroes, né? Depois acho que é o Heroes. Depois é Heroes. Low Heroes e o Lodger. Eu tô achando que era o Heroes primeiro. Não, Heroes foi o segundo da trilogia de Berlim. Mas é isso aí. Guilherme Salomão, antes de acabar o programa, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Pode falar das duas páginas, Lógico então? que pode. Então, eu tenho já a página que eu participo, né, da página já vai fazer 3 anos já, que é o Maratona do Pop, @maratona_pop, que é sobre cinema, sobre cultura pop, sobre séries, enfim. E a gente tem um site também, que é lá onde eu escrevo, que eu gosto de trazer críticas, gosto de trazer matérias sobre filmes, enfim, coisas de histórias por trás de filmes e tudo mais. E tem o outro que eu entrei mais recentemente, vai fazer 1 ano agora, que é o @biomboescuro, que é só de crítica, né? E com uma linguagem mais acadêmica, uma visão mais Legal. acadêmica de cinema e tal. E foi feito com o pessoal da faculdade, né? De pessoal da faculdade, e eles criaram, e aí depois eu não conheci eles na faculdade, eu conheci depois, e aí eles me chamaram depois para colaborar e tal, depois que eu já estava formado, enfim. Aí eu entrei e tal, e aí o legal é que nos dois agora, né? Mas eu comecei com isso pelo Biombo, a gente estava indo muito em cabines de imprensa de filmes, né? Que é quando você assiste naquelas sessões fechadas só para jornalistas, entendeu? Para esse pessoal Pra assim, para você crítica. ter o acesso primeiro aos filmes e tal, para você poder escrever, criar conteúdo. E é isso, e lá no Maratonando agora eu comecei a fazer reels, né, que são aqueles videozinhos de 1 minutinho, 1 minuto e meio, também trazendo indicação de filmes que você pode assistir nos streams, né, na Netflix, na HBO Max, falando sobre filmes que estreiam também, que eu assisto nas cabines. Então é isso, se o pessoal quiser seguir, me acompanhar, porque, né, eu tenho duas coisas que eu gosto muito na vida, que é cinema e música. Então, Sim. quem quiser me ver falando sobre cinema, que é o que eu mais gosto, assim, que é o que eu dedico porque eu também trabalho com produção, né, de produção fazer cinema mesmo, no caso. Mas quem quiser me ver dando dica, falando sobre cinema, enfim, dando dica de filme, de série, só seguir quer dizer, ou não, né? Segue os, segue os dois, né? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Segue o Maratonando Underline Pop e Biombo Escuro. Um de conteúdos como um todo, tem rios, tem curiosidades, e o outro mais de crítica mesmo, assim, de texto para quem gosta de ler e tal, enfim. Então é isso. Obrigado aí por vocês abrirem esse Pô, espaço obrigado também para eu você. divulgar o meu trabalho aí. Vou aproveitar e vou te botar numa roubada. Dá uma dica aí da Netflix e uma da Amazon Prime. Da Netflix. Pô, é que Netflix eu tô vendo tão pouco, porque, sei lá. Ó, Netflix, esse aqui eu revi recentemente porque eu tava escrevendo. Não sei se vocês acompanharam o Oscar, mas o Brandon Fraser venceu o Acompanhei. Oscar, né? Isso, o Baleia, Então, né? isso, pela Baleia, então, que ela volta por cima, né? O discurso lá todo emocionado. Então, recomendo que o pessoal reassista os filmes da Múmia, né? Que estão disponíveis na Netflix. Eu fiz isso depois dele ter vencido o Oscar, porque eu escrevi uma matéria, né? Relembrando toda a carreira dele desde o início, explicando o que Legal. aconteceu com ele para ele ter sumido e tal. Então, fiz uma matéria sobre isso. E aí eu revi esses filmes, né? Revi os filmes dele, o George, o Rei da Floresta, que tem no Disney Plus, né? E os filmes da Múmia também, que estão na Não foi ele que fez Netflix. O Homem da Califórnia? Isso, Homem da Califórnia com ele Encino também. Man. Ensino Man, que inclusive tem o Ke Huy Quan, que também venceu o melhor ator coadjuvante, né? Porque é o menininho lá do Indiana Jones e o Do Indiana Short Jones. Templo da Round, Perdição. Short Round. E o No Data Time do for Love, Blade. Dr. Jones. É. E Prime Video? Pô, Prime Video eu vou num clássico, Louco Obsessão. Isso é Que é baseado maravilhoso. no Stephen King, que é baseado no Pô, livro do Stephen King, com James Caan e com a Kathy Bates. inclusive, ela Maravilhoso. ganhou o Oscar nesse filme. Sim, ela ganhou, acho que assim. Olha, para quem quer ver o Brandon Fraser fazendo coisas completamente fora da caixinha, sugiro ver um filme chamado Monkey Bone, que é da década de Monkey 90. Dawn. Monkey Bone, da década de 90, que é feito com um cara que o diretor era um assistente do Tim Burton. É um dos maiores fracassos da história, mas É mesmo? é completamente fora da caixinha esse filme. Caramba, eu não conhecia. Completamente. Monkey Bone, isso aí. Caramba, nunca tinha ouvido falar nesse filme. Ficou uma semana em cartaz. Eu tinha esse filme até pouco tempo atrás, porque, cara, é assim, é totalmente fora
da caixinha o filme. É completamente maluco. E, cara, assim, e aí, senhores, não tem como não falar, né? Tem que rever o Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? Que é maravilhoso. Para mim, é o melhor da série, disparado, é o que tem. É o mais violento, é o que é o mais maluco de todos. E você tá ligado que na época o pessoal não gostou desse filme por causa disso, né? Por ser o mais violento, por ser. Violento. Enfim, o pessoal não gostou, tipo, foi completamente massacrado. E hoje em dia tem a polêmica da forma como o Steven Spielberg supostamente retrata o povo hindu, né? O pessoal lá da Índia e tal. E dizem que é um filme. Problema, eu discordo. O próprio Ke-Huy Quan falou sobre isso, falou que, pelo contrário, tipo, o Spielberg, na verdade, foi pioneiro em representar e, né, em dar oportunidade para esse pessoal aparecer numa grande produção. Enfim, mas é um filme maravilhoso, eu também adoro. Vai ter o Indiana Jones 5 agora, né? Baita trilogia, né? Pô, e o Templo da Perdição, ele é um filme que é antes do Caçadores da Arca Perdida, né? Pouca gente sabe disso, mas é antes. Se for correr a história, ele é anterior. Para mim, é o melhor da série, cara. E esse nome foi... Oi? Não, fala aí. Fala aí. Não, e esse nome foi inspirado num local aqui do Rio de Janeiro, que é a Vila Mimosa, que é o Templo da Perdição. Por falar em Vila Mimosa, Guilherme Salomão, não sei se ele sabe, mas aqui nós temos Vando, que é o nosso padrinho. Patrono do programa. Eu sempre falo, o Vando é o único artista que tem a ousadia de fazer uma capa com uma bela maçã gala. Repare a sensualidade da boca, dos lábios muito bem delineados. David Bowie com certeza ficaria com inveja vendo isso. Não, e os dois estão juntos. Os dois estão juntos no paraíso, aprontando 1001 estrepolias, como diria a Sessão da Tarde. E não tem essas porcarias de harmonização facial, não, hein? Pois é. Não. Aquilo ali é da natureza. Exatamente. Guilherme Salomão, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço Sucesso aí na sua empreitada cinematográfica. Obrigado. E você já está convidado para a terceira parte do David Bowie. Parte. Né? Beleza, então? Beleza, gente. Beleza. Senhores, muito obrigado pela presença. Semana que vem a gente volta com mais um programa aqui no YouTube, no nosso Punchcast. Aquele abraço. Vamos nessa.